Bom dia, meu nome é Ryan. Hoje aqui eu vou estar trazendo aqui uma continuação do movimento de resistência do ar, correto? Só que com movimento oblíquo. Hoje eu vou trazer uma função de como a gente consegue fazer isso no Excel, Python, etc. Só que em vez da resistência do ar normal, apenas lançamento vertical, hoje nós vamos trabalhar com o movimento oblíquo, né? Então antes a gente tinha um movimento mais ou menos assim, correta resistência do ar, onde a gente tinha aqui junto a força peso, correto, que é mg, e a força Fat, ao contrário, atrito, que a gente chamou de menos b, ok? Hoje a gente vai ter basicamente este tipo de movimento aqui, um movimento de parábola. Bom, como a gente está trabalhando com a equação do ar, a gente vai ter um movimento assim. Aqui seria assim resistência do ar, aqui seria com resistência do ar. Vamos então trabalhar um pouquinho com trigonometria. Vamos desenhar de novo aqui. Bom, a cada ponto desse aqui, a gente vai conseguir dissecar as forças. Por exemplo, eu tenho uma força na diagonal, correto? Eu quero dissecar essa força, trabalhar ela com o eixo Y e com o eixo X, correto? Então, eu vou fazer isso aí e eu vou conseguir relacionar com trigonometria os dois. Então vamos lá. Vou desenhar aqui de forma melhor para vocês. Bom, vamos supor este ponto aqui. Então, deixa eu melhorar isso aqui. Uma linha. Não, pegar a régua é mais fácil, né? Para girar ela aqui. Como é que gira essa régua? Girar ela no ângulo de 90 graus. Isso. E aqui nós faz o traço do Y. Gira de novo. Vamos fazer o traço do X. 0 graus. 0 graus. Bom, em 45 graus, vamos desenhar como se fosse a trajetória da bolinha, da partícula, qualquer coisa. Vou desenhar aqui. Bom, o que a gente vai fazer é trigonometria básica. Eu gosto de uma coisa que o meu professor de engenharia ensinou no ensino médio, que é basicamente a forma só, cá, toa. Só que à toa. Ou seja, seno é igual ao oposto sobre hipotenusa. Cosseno é igual a adjacente sobre hipotenusa e tangente ao oposto sobre adjacente. Bom, aqui você tem o eixo Y e aqui você tem o eixo X, correto? E aqui você tem um ângulo que a gente pode chamar de ângulo θ, que é representado por esse símbolo aqui. Bom, para eu achar o x, eu tenho que correlacionar. Eu tenho a hipotenusa eu tenho, e eu quero achar o x. O que relaciona hipotenusa com o cateto adjacente? Você tem cosseno, então Vx é igual a cosseno de θ, ok? E você tem o eixo y. O eixo y, você pode também escrever o eixo y aqui, ó. Aqui. Tá? Você pode escrever o eixo y aqui. Então, o eixo y ele vai ser o oposto ao ângulo. A gente pode escrever ele ali também. No caso, o ângulo ficaria aqui em cima. Mas eu vou explicar o porquê daqui a pouquinho. Uma revisão de trigonometria. Então, o que relaciona hipotenusa com o oposto, né, que é o ângulo de cima, hipotenusa com o oposto é seno. Então, Vy é igual a seno de θ. É igual a seno θ. Belezura? Vamos de novo aqui com uma revisão básica de trigonometria. Vamos supor que você tem um ângulo normal aqui. Você tem 90 graus. Este ângulo aqui é 90 graus, correto? Se eu tenho algo passando por aqui e eu sei que aqui é θ, aqui vai ser θ menos 90. Θ, não, opa, vai ser 90 menos θ. Por quê? Porque a soma desse mais esse tem que dar 90. Olha só, é θ mais 90 mais o outro ângulo, eu vou chamar o outro ângulo de x, vou chamar esse ângulo aqui de x, mais x,
tem que ser igual a 90. Então, a gente pode subtrair tudo por θ. Subtrair tudo por θ. E, ou seja, vai ficar θ menos θ. Deixa eu escrever melhor. Vai ficar θ. Θ menos θ. Mais x. Que é igual a 90 menos θ. Ok? Então x, que é o outro ângulo, seria 90 menos θ, com álgebra básica aqui. E bom, a gente vai ter também o outro ângulo para cá, para cá, para cá, no eixo aqui e aqui. E aqui de novo, aqui vai ser θ, aqui vai ser 90 menos θ, aqui vai ser θ, vai ser 90 menos θ, aqui vai ser θ, aqui 90 menos θ. E justamente porque isso tudo aqui é 90. Belezura. Então vamos para a nossa equação. Rapidinho, só mais um outro ponto aqui. Outro pontinho. Bom, aqui a gente tem o eixo X. A única força que tem para o eixo X é a força de atrito, que é contrária ao movimento, né? Fati, que a gente aqui vai chamar de menos B. Por que menos B? Simples. Aqui está o atrito e aqui está o movimento. O atrito ele forma um ângulo de 180 graus e cosseno de 180 é menos 1. Então, cosseno de 180 é igual a menos 1. Bem simples. Então, vamos voltar para a nossa equação aqui. E eu só esqueci de falar do eixo Y. O eixo Y nosso. A gente tem uma bolinha que vamos supor que ela está indo para cima no eixo Y. Então, aqui, contrária a ela, a gente tem a força de atrito, correto? E a gente tem a força peso. Então, aqui a gente tem P e aqui a gente tem mg. Opa! Aqui nós temos peso, que é mg. Nós podemos chamar ela de mg. E aqui a gente tem a força de atrito, que nós chamamos de dB. Então, vamos para as equações. Por que x não... Por que o x, o eixo x, ele não sofre força do peso? Porque o peso está no eixo y. A gente não quer saber o que acontece no eixo y. A gente já secou as forças por isso. A gente quer o que ocorre no eixo x apenas. Opa. Vamos lá. Bom, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Resistência do ar no lançamento oblíquo. Primeiro devemos considerar a primeira planilha, que é a planilha de resistência do ar, que eu já fiz um vídeo sobre. Devemos considerar o mesmo exemplo para a planilha anterior. Ou seja, a gente vai ter duas forças. F é igual a mg J. J representa o vetor Y. E Fzinho é igual a menos BV. Correto? Então você percebe que F está no vetor Y. Enquanto Fzinho não está descrito que é nenhum dos vetores, ou seja, é de ambos vetores. Então você percebe que menos mg só está para o y. Ou seja, Fzão para somente y e Fzinho x e y. Vamos equacionar primeiro as forças em y, né? Força resultante a dvdt. Por que equacionar a força em y? Porque a gente já sabe, a de x não precisa fazer muito esforço, né? Vamos lá para as forças em y. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A gente tem a segunda lei de Newton, né? Então aqui a gente tem menos mg menos bv, ou seja, o movimento ele está para cima, enquanto a gente tem menos mg, ângulo 180 graus, menos b, ângulo 180 graus, com o movimento. Beleza, aqui a gente tem uma álgebra bem simples que eu já ensinei para vocês, inclusive no vídeo que eu fiz de equações diferenciais da 7.9-3 borges de prima, eu ensinei muito bem a álgebra linear. Vamos aqui comprovar esse tipo de álgebra bem rápido, bem rápido. Bom, a gente vai ter o seguinte.
Vamos supor que 2 vezes 4 é igual a 8. Se a gente dividir tudo isso aqui por 2, a gente vai ter 2 dividido por 2, vai dar 1. Então aqui vai ser 4 é igual a 8 dividido por 2. Eu dividi tudo isso daqui por 2, viu, gente? Eu dividi tudo. Tudo isso aqui está sendo dividido por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, ou seja, a matemática se conserva. É isso que a gente quer. Então aqui vemos que a matemática realmente ela se conserva, por isso que a gente pode dividir tudo por n. Quando a gente divide tudo por alguma coisa, quando a gente soma tudo com alguma coisa, quando a gente subtrai tudo por algo, quando a gente multiplica tudo por algo, quando a gente coloca tudo sobre raiz, quando a gente eleva tudo ao quadrado, quando a gente eleva isso a uma exponencial, ou quando a gente joga logaritmo em tudo, ou joga raiz em tudo, integra em ambos os lados, deriva em ambos os lados, a matemática sempre irá se conservar. Então vamos lá, menos m sobre n de g, né? Ou seja, eu dividi em cada um dos termos, mais e menos, lembrando que mais e menos separa os termos. Depois a gente tem menos b sobre m vezes v é igual a massa vezes aceleração. M sobre m é 1. Por que m sobre m? 2 dividido. Ó, 2 dividido por 2 sempre irá ser 1. Qualquer número dividido por ele mesmo irá ser ele mesmo, por definição. Aqui de novo, menos g, sobrou isso daqui, ok? E a gente sabe que a derivada da velocidade é igual à aceleração. Não vou entrar muito em detalhes sobre isso, porque é algo mais complicado, vou deixar para outro vídeo. Menos g menos v sobre mv é igual a dv dt. Agora vamos simplificar com o objetivo de isolar v. Então vamos simplificar com o objetivo de isolar v. O que eu fiz aqui? Como, Ryan, você fez isso? Bom, vamos lá. Um bloquinho de notas, adicionar página. Bom, a gente vai ter aqui uma equação 2 vezes 4 mais 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. 2 vezes 4 dá 8. Aí isso aqui é igual a 18. Certíssimo? Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar tudo isso daqui por 1. Se eu multiplico tudo isso aqui por 1, o resultado é a mesma coisa. Ah, mas por que você multiplicou um do lado? Eu também estou multiplicando um do outro. Dá na mesma. Né? Então, beleza. Ih, Raia, mas... Tá, mas ainda não chegou lá. Calma, gente. Eu vou multiplicar tudo isso aqui agora por 2 sobre 2. E vou multiplicar aqui também por 2 sobre 2. 2 sobre 2 é igual a 1. Então é 18 mesmo aqui desse lado. Bom, aqui que está a chave. Eu estou multiplicando tudo, eu não estou adicionando nada nessa equação. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 vezes 1 sobre 2. Eu posso fazer isso. E agora eu vou jogar esse daqui dentro daquela equação, ok? Então vamos jogar dentro já. Então aqui vai ficar... Deixa eu fazer melhor. 1 sobre 2 aqui. 1 sobre 2. Prontinho. Então vamos lá. A gente vai cortar esse 2. Isso daqui vai virar 1 vezes 4 mais 5. E a gente corta o 2 também. Vezes 1. Isso aqui tem que ser igual a 18. Vamos ver quanto que dá? 4 mais 5 dá 9. 9 vezes 2, 18. Ou seja, a matemática novamente se conserva. Por isso que eu posso fazer essa operação e eu posso também fazer um movimento inverso. Ou seja, eu vou jogar esse menos b sobre m dentro da equação. Estou jogando ele aqui. Eu vou cortar ele e aqui pronto. Chegamos ao mesmo equação. Provei de novo. Bom, aqui o que eu vou fazer é muito simples agora. Eu vou falar que esse b sobre m, desta equação aqui, b sobre m é igual a beta. Ou seja, toda vez que eu me referir a b sobre m, eu vou estar me referindo a beta. Toda vez que eu me referir a beta, eu vou estar dizendo que era b sobre m. Para ficar mais simples, ó, g sobre beta, ao invés de fazer g sobre b sobre m. Isso porque depois vai complicar as equações, sabe? Então, é igual a dv dt. Bom,
Primeiro é importante ressaltar que quando a posição inicial é zero, a distância é zero. Ou seja, pensa num carro no tempo zero. O carro está no tempo zero, a posição que ele andou é zero. Correto? Agora pensa, a velocidade, quando o tempo é zero, é a velocidade inicial. Correto? Então, ou seja, eu pego um carro no tempo zero. Esse tempo zero vai ser a velocidade inicial do carro. Então, você tem V0 ali, enfim. Agora, lembramos e falamos sobre as constantes de integração. Isso aqui está depois. Ou seja, quando o tempo é zero, é igual à velocidade inicial. Velocidade inicial é V0, para quem não sabe. Este conceito foi aplicado na primeira planilha para achar as constantes de integração. Então, se você não assistiu o vídeo, novamente, assista o vídeo de resistência do ar em lançamento vertical. Então, temos os componentes em x e y, vamos relembrar escrevendo de modo diferente. Ou seja, a segunda derivada da posição, que é x, eu já vou deixar bem claro que x é igual a r, que é igual a s. Ou seja, a posição é igual a x, eu posso me referir à posição como r, eu posso referir a posição como r. Eu posso me referir, geralmente os três mais usados são eles. Geralmente você vai ver aquela formulazinha, a posição é igual a S0 mais V0t mais 1 sobre 2 de AT ao quadrado, correto? Ou seja, tem vários tipos de equação, mas x é igual a r, que é igual a s. Eu posso referir a posição de diferentes modos. Então, a segunda derivada da posição é igual à primeira derivada da velocidade, que é menos beta vezes a Vx, né, que é o que a gente acabou de achar aqui, que é a aceleração, correto? A força é igual a massa da aceleração, a gente acabou de isolar a aceleração. Aqui, ó, a gente acabou de isolar a aceleração, olha só que bonito. Né? Então, como eu disse, no eixo x, que é Vx, a gente tem, não confunda os dois x, ok? Vx quer dizer, é referente ao eixo x, e x sozinho quer dizer a posição. Então, a gente tem aqui que no eixo x, como eu tinha dito aqui para vocês, isso só tem a resistência do ar, enquanto o outro tem a gravidade. Realmente, apareceu aqui na equação, ou seja, a gente deduziu isso antes, por meio de lógica, e apareceu aqui. Então, essas são as formas primordiais da equação nossa, é bom relembrar esses dados. E lembrando de novo, bom, por que aqui não é VY, que a gente já descobriu que VY é seno θ? Bom, eu não lembro como, mas no artigo que eu vou escrever aqui, eu perdi as primeiras coisas do artigo, mas assim, o artigo da Science que eu consultei, ele estava escrito desse seguinte modo, eu não sei se eles erraram, não sei se tem alguma operação, provavelmente tem alguma operação que por causa do ângulo ser 90 graus vai dar como vai arrancar, enfim. Alguma coisinha eles fizeram, né, mas eu deixei desse jeito que estava lá no artigo da Science, que eu usei para consultar se o meu estava errado ou não. Vai que eu faço errado, né? Eu vou deixar aqui para vocês o link da Science, chama Movimento Oblíquo, Lançamento Oblíquo e Resistência do Ar, é uma análise quantitativa, uma coisa assim, tá em português mesmo, tá no http://dx.doi.org/10.015, é 10.1590 barra S maiúsculo 1806 traço 11173812.085. Esse aqui está o link para vocês consultarem o artigo. Enfim, vamos integrar a primeira em x, né? Então eu vou integrar ambos os lados da equação. Cadê aqui? Por que essa parte aqui de cima não foi para de baixo? Ó, vamos fazer assim, 2 é igual a 2 vezes 1, que é igual a 4 menos 2. Eu posso simplesmente cortar essa partezinha aqui. Pronto, ó, 2 é igual a 4 menos 2. E foi basicamente isso que eu fiz. Aqui de novo, eu dividi tudo por Vx a ponto de isolar o V para a esquerda e deixar o beta para a direita, que o beta ele vai ficar, ele só varia com o tempo, enquanto o Vx varia com a velocidade, né? E eu passo o dt para o outro lado. Mas por que você fez isso? Bom, aí a gente vai entrar nos conceitos da integrais separados nas equações diferenciais ordinárias.
Então, recomendo muito o livro Boas de Prima novamente, bem nos primeiros capítulos, se não me engano, capítulo 2. Então, vamos lá, a gente chegou aqui nessa equação, a gente integra dos dois lados. A integral de 1 sobre o Vx, né, que é o diferencial de Vx, é igual a logaritmo niperiano, ou natural, do módulo de Vx, igual a menos b sobre t. Aqui eu levei tudo está elevado a exponencial, né? E o logaritmo elevado a exponencial, a gente corta, e o resto ficou a exponencial elevada aqui no mesmo. Bom, a gente tem uma definição muito interessante. 2 elevado a 2 mais 2 é igual a 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, que é igual a 2 elevado a 4, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Ou seja, aqui a gente tem um mais c, a gente pode dividir e jogar isso aqui para baixo e falar que está só multiplicando o exponencial de c. O próximo passo é o seguinte, o c é uma constante, correto? E a exponencial também é uma constante. Constante com constante, o resultado é constante. Então a gente pode simplesmente simplificar, chamando toda outra exponencial de somente c. É basicamente isso que eu fiz. Bom, agora vem o segundo passo, a gente vai utilizar o PVI. Como a gente falou anteriormente, o PVI é o problema de valor inicial. Né? Ou seja, quando Vx é de 0, é V0 cosseno θ. Aqui provavelmente seria Vy. Quando Vy é 0, 0 seno θ. Como assim, Rai? Quando o tempo é 0, Vx se transforma em V0 seno θ. É basicamente isso. Ou então o que a gente tem que fazer? A gente primeiro vai trocar. Tá vendo aqui que tá escrito aqui? A gente vai trocar esse Vx por V0 cosseno θ, que a gente está fazendo do eixo x. E a gente vai trocar tudo que tiver tempo por 0. Lembrando que é exponencial, porque lembrando que x, ó, lembrando que x a menos 1 é igual a 1 sobre x elevado a 1. Por isso que essa é exponencial, ela fica para baixo. 0 vezes beta dá 0, 0 sobre c, ou seja, c é igual a 0 cosseno θ. E a gente substitui novamente o c naquela equação. A gente vai simplesmente jogar V0 seno θ, cosseno θ aqui no c. Ó, tá aqui, a gente substituiu e é isso, muito bonito, muito lindo. O módulo, por que eu arranco o módulo? Simples, o ângulo da nossa função está definido para 0 e π sobre 2. O que é π sobre 2? A gente pode dizer que π é centro. Enfim, tinha uns probleminhas aqui, continuando. Continuando aqui. Por que aqui eu vou tirar o módulo? Bom, simples. Eu vou tirar o módulo porque o ângulo está definido para 0 e π meio. Né? Π meio, deixa eu refazer aqui. Π meio é metade de 180 graus. 180 graus é aqui, π meio é só isso daqui. Ok? Na verdade, 180 graus é isso aqui, né? É o chãozinho inteiro, né? Que a gente faz isso aqui. Bom, então o ângulo está para cá, ou seja, cosseno sempre vai ser positivo e a velocidade sempre vai ser positiva. Não tem essa de ser negativo, sempre vai ser positivo. E a gente não precisa do módulo. O módulo é para dizer que aquilo é positivo, mas vai ser positivo, independentemente do... Ali a velocidade é positiva, o cosseno é positivo, não tem como ficar negativo. Então a gente pode arrancar um no módulo e sempre quando a gente termina o nosso problema de valor inicial, a gente tem que botar um tempo, que isso aqui vai virar uma função de Vx. Ok, agora vamos integrar em y. Vamos integrar em y. A gente vai fazer o mesmo processo. Tá aqui a nossa equaçãozinha. A gente tirou a segunda derivada de x. A gente vai dividir tudo por isso daqui, a fim de se enquadrar numa equação de primeiro grau, né? A equação diferencial de primeiro grau, que está escrito muito bem no livro Boas de Prima. Então aqui estamos dividindo tudo, vai dividir, passa para lá, chegamos nesta equação aqui. Ok? O menos beta novamente foi poder descer para lá, e tudo do outro lado foi para o outro lado. Ok, então vamos integrar, integrou. Aqui, isso daqui tudo vai virar logaritmo niperiano, isso aqui.
que é igual a isso aqui vezes t. Por que o t, eu esqueci de falar. A integral de uma constante é a constante vezes t. E onde aparece o c? A derivada de x mais 1 é igual a 1. Essa é uma derivada de x mais 1. A integral de 1 é x. Cadê a constante? Cadê o mais 1? Sumiu, Rai? Não, a gente fala mais c, entendeu? Então é como se eu falasse que 2 vezes 2 é igual a 4. Não, vamos fazer melhor. Eu tenho o número 2. Eu multiplico esse 2 por 6. Correto? 2 vezes 6 é igual a 12. Se eu divido 12 por 6, eu acho novamente o 2. Pelo amor de Deus, hein? Ô, louco! Enfim. Isso. Enfim. Vamos voltando aqui. E bom, exponencial em todo lado de novo. Agora a gente vai separar o C. Né? Vamos separar o C. Aqui já separamos. Ó. Aqui a gente já separou. V0 seno de um lado. Ok. Fazendo tudo de novo. Aí C igual a isso aqui. A gente vai substituir na equação. Ó. Vezes o C. Voltando na equação principal. Bom, primeiramente, antes de substituir o C, o que eu fiz? Eu isolei VY. Né? Eu quero deixar só o VY do lado esquerdo. Então eu isolo o VY. Para isolar o VY, eu tenho que subtrair. Esse número tem que ser zero. Então subtrai menos g sobre beta de ambos os lados. Subtrai de ambos os lados. E aqui eu substituo isso daqui no lugar do C. E bom, chegamos a esta equaçãozinha aqui. Para onde foi o raio do módulo aqui? De novo, o ângulo sempre vai ser positivo. Ok. O ângulo inicial sempre positivo. V0, positivo. Gravidade pode ser negativo? Tem sentido. E a resistência do ar pode ser negativo? Vamos lá, a resistência do ar negativa. Densidade negativa, enfim, resistência do ar negativa. Vamos dizendo que aqui você tem o movimento. Aqui é a resistência do ar. Aqui a resistência do ar está positiva para ela mesma. Quando eu falo que ela é negativa, ela vai virar a sua setinha para o outro lado. E o que, que isso quer dizer? Simples, aí não é mais resistência, né? Tá resistindo ao que aqui o movimento? Né? Aí, no caso, se eu interligo as duas, ela estaria no ângulo de 0 graus. Aí não seria mais resistência do ar, né? Enfim. Opa. Belezinha, aqui foi belezinha. E a gente terminou aqui a nossa primeira etapa, terminamos a nossa primeira etapa. Aqui a gente tem então o nosso resultado da velocidade y no tempo t, velocidade x no tempo t, vx de 0. E aqui tem as nossas valores de problemas iniciais. Deixa eu já remover isso aqui, só para vocês não se confundir. Vou botar isso aqui como muito mais fácil de entender. Nossa senhora, hein? VY. Prontinho. Bom, aqui eu já fiz uma substituição, vocês estão vendo? Em invés de falar dx, botei ds. Porque imagina se eu escrevesse dx, é igual eu falei lá atrás pra vocês. Isso, x é igual a e, que é igual a s. Então aqui eu já botei o ds aqui, ó. Em vez de botar o dx, não fica dx. Bom, como vocês sabem, vamos voltar lá de novo também. Como vocês sabem, a segunda derivada de x é igual à primeira derivada da velocidade, que é igual à aceleração. Então, o que isto quer dizer para nós? O seguinte, que quando eu derivo x somente uma vez, é igual à velocidade. Se isso aqui fosse só dx, é igual à velocidade. Então, a integral da velocidade, ou seja, a integral da aceleração é igual à velocidade, a integral da velocidade é igual a x. Portanto, se eu integro essas duas funções, eu consigo chegar numa posição e consigo fazer uma função em cima da posição em determinado tempo que eu posso escolher. A variável sendo, logicamente, o tempo.
Então vamos lá, a gente vai simplesmente integrar ambos os lados. A gente jogou o dt para o outro lado e vai integrar, né? A integral da derivada de x é igual ao próprio x, no caso o s aqui. Ok? A gente está fazendo o eixo x primeiro, lembrando disso. Então, e a integral disso daqui vai virar isso daqui. De novo, a gente tem a constante. Agora, lembra, quando a posição inicial do tempo zero, quando o tempo é zero, a posição inicial é igual a zero. Então a gente pode escrever zero, certo? Zero, zerinho, zerão. Zerinho, zerão. Eu não lembro se eu falei, mas, bom, esse negócio de gravidade, é sempre bom a gente botar um referencial inercial, né? Vamos supor que aqui está o movimento, a gravidade ela está negativa ao movimento. Só que quando eu não falo nada, quer dizer que meu referencial está numa coisa chamada Terra. Porém, se o meu diferencial tivesse de ponta cabeça, ele ia ver as coisas muito cabulosas, ok? Então é sempre bom deixar claro que o nosso referencial inercial está na Terra. Aqui a gente vai achar a constante, ou seja, a gente vai substituir a S de x, ou seja, a posição no eixo x, a gente vai substituir por zero, e o tempo a gente substitui por zero, e vai fazendo a continha, até chegamos aqui. C é igual a isso aqui. A gente substitui ali o C, ó, basicamente peguei o C e substituí aquilo lá. A raiz de qual equação? Dessa equação aqui, ó, que originou dessa. Substituiu o C aqui, e aqui, ó, vamos fazendo toda a álgebrazinha. Nananã. Aqui, ó, menos com menos, ainda mais. Aqui, ó, novamente. Aqui eu só troquei de lado, porque o positivo vem primeiro. Os dois estão dividindo por beta, ou seja, é tudo um beta só. E aqui eu tiro da equação. Como se tirou da equação? Novamente, é aquilo que eu disse. Multiplica por V0 coseno θ, divide por V0 coseno θ. Acho que aqui eu vou fazer isso, para vocês verem melhor. Vamos integrar em y agora. De novo, a gente vai integrar de um lado e integrar do outro. Ó, a gente vai basicamente integrar o d posição, o diferencial da posição no eixo y. A gente vai integrar isso e vai integrar o outro lado, que vai dar essa respostinha para a gente. Agora simples, acha a posição. Como acha? A posição não, acha a constante de integração. Como acha a constante de integração? Muito simples. Para achar a constante de integração, eu substituo a posição por zero no tempo zero. Então aqui nós temos o tempo zero, a gente substituiu ali e chegamos aqui, ó, constante é igual a isso aqui. A gente vai substituir na fórmula aqui. Aqui é o constante, a gente substitui ali. Bom, aqui é muito simples o que eu fiz, o que eu vou fazer. Primeiro eu vou trocar, aqui você tem um menos 1, o menos vai para cá. O positivo sempre vem primeiro por definição, coisas internacionais. Então aqui eu botei essa partezinha para cá e essa outra partezinha para cá. Bom, eu divido e multiplico tudo por V0 sendo θ. Então vamos lá, dividindo e multiplicando tudo por seno θ, só que eu deixo menos g de beta vezes t para fora. Bom, aqui eles caem, né? Só falei um exemplo bem básico. Aqui entra dentro da equação, dividimos tudo por V0 seno θ mais g sobre beta. Enfim, depois de fazer isso, chegamos nessa equação. Aqui basicamente eu estou movendo os sinais de menos e estou basicamente aqui eu estou falando que o beta está dividindo por 2. Nessa outra parte final aqui. É só isso. Só isso. Chegamos então à nossa equação. Vy é igual a isso aqui. E a posição de x e t é igual a essa cá. Lembrando que beta é b sobre m. Agora vamos para o b. B é igual ao meio. Isso aqui não é 1 sobre 2. O que é 1 sobre 2? Não sei. A gente tem que falar certo. Tem que falar que é o meio. O meio de CD. O meio do coeficiente de resistência aerodinâmica. Vezes a densidade do meio vezes a área do plano perpendicular ao movimento. Ou seja, a área frontal do que está batendo o ar ali. Correto? É igual a B. Bom, aqui eu peguei da Wikipédia mesmo, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque é bem chato calcular o B
este simples B aqui, essas coisas são chatas. Mas aqui você tem a densidade do meio. Aqui você tem alguma coisinha da Wikipedia que já dá as coisinhas certinho. Modelagem. Tá aqui nossas equações. Planilha, olha só que bonito que tá. Aqui a gente tem a trajetória, aqui o ângulo de lançamento. Eu vou mostrar para vocês o cálculo que eu botei aqui. Vamos lá, passando aqui, para vocês replicarem. O tempo, eu fiz essa formulazinha para tempo. Correto, aqui eu escolhi a escala de tempo. Fração. Beleza, x, esse aqui tá o de x, aqui de y, vx, vy. E aqui é o módulo. O módulo é a raiz de vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Ok? Olha lá a formulazinha. Primeiro eu levo você ao quadrado, mais você ao quadrado e passo a raiz em tudo. Então, é isso, basicamente. Vocês percebem que no tempo zero, ele não percorreu nada. No tempo zero ele não percorre nada. E essa velocidade é a velocidade inicial dele, ó, 400 metros por segundo. Não está escrito a velocidade inicial? 400 metros por segundo. Por isso que no tempo inicial igual a zero, a velocidade é zero. O que é essa velocidade final? Essa velocidade final é da minha função. Tem como calcular com uma fórmula para isso? Tem, só que é muito complicado. Meu objetivo neste vídeo é mostrar uma função e não quis entrar em detalhes. Então eu peguei a velocidade final da minha própria função. Ah, mas tá errado? Lógico que tá. Mais ou menos. Bom, aqui a gente tem de 67 metros. O próximo passo ele vai para menos 31 metros embaixo da terra. O que ocorre? O que ocorre? Muito simples, muito simples. Como é que eu posso dizer? Cadê o zero? Na onde ele aterrissa exatamente no chão? Não tem. Entendeu? Então eu não posso dizer que aquela realmente seja a velocidade final. Eu teria que diminuir a minha escala de tempo, deixá-la, na verdade, deixá-la maior, a minha quantidade. Né? Então aqui a gente tem umas formulazinhas que eu deixei aqui do lado, outras para apoio, tipo essa daqui que está escondida. Tem outras que está escondida aqui também. O ângulo de lançamento eu usei coordenadas polares, aqui está a formulazinha. Aqui está o de x, aqui está o de y, se eu não me engano. Nossa trajetória ela pega os dados de x e os dados de y. Vocês vão lá, aqui, ó, selecionar dados, editar, aqui está o de x, ó, x é de x, x é o de x e o de y. Enfim, aqui tem algumas coisas sobre velocidade. Você percebe, se eu não me engano, laranja é o módulo da velocidade, que vai ser sempre positivo. Ok, velocidade, beta. Bom, e aqui a gente terminou o vídeo, correto? Basicamente é isso, de como chegamos ao movimento angular, né? Movimento diagonal, lançamento oblíquo, né? E aqui a gente tem um gráfico muito bonito e serve muito para balística, serve para diversos modelos interessantes, que vocês podem usar isso. Né, deduzimos cada equação. Eu recomendo muito que vocês vejam os vídeos anteriores para entender o que realmente está acontecendo, o porquê que eu estou fazendo cada coisa. Eu vou fazer vídeo mostrando até porque que um sobre Vx dá logaritmo de Vx. Eu vou fazer vídeo mostrando o porquê disso. E é isso, ficamos com o vídeo por aqui. Você vai ter uma função e vai conseguir fazer um gráfico muito bonito. Você pode fazer testes na vida real e você vai ver, nossa, realmente funciona. Só que a gente tem um probleminha só aqui. Ó, este modelo não é um modelo que representa muito bem a vida real. A vida real, este modelo, a gente teria que usar v quadrado. Aqui seria v ao quadrado, ok? Então, este modelo ele serve para partículas bem pequenas, não serve para partículas grandes. Então, por isso que talvez dê errado quando você passa no tracker junto com o Cy Davis na vida real, porque este tipo de modelo foi feito para partículas. O modelo está errado, não, o modelo previu que está dentro do modelo. Por exemplo, V igual a V0 mais AT. Velocidade igual a V0 mais AT. Correto. Tipo,
Este modelo aqui não tem resistência do ar. Concordam? Concordamos. Tá errado, né, se eu testar na vida real? Mais ou menos. Por quê? Porque na vida real a gente tem que considerar a resistência do ar. Esse modelo não considera. Por isso nós não podemos usar ele. Mas cada vez mais a gente vai mostrando mais modelos que podemos utilizar que são compatíveis com a vida real. Existe um modelo 100% com a vida real? 100% eu digo, não existe. O que existe são modelos próximos de 100% em ambientes controlados, né? Se a gente fazer essa experimento dentro de um tornado, por exemplo, logicamente não vai, o modelo vai ficar bem triste. Então chegamos ao final desse vídeo. Falou para todos, bons estudos.